Sejamos todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária plenária desta Casa Legislativa. E para darmos início à nossa sessão, eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a chamada dos vereadores presentes. Assinatura dos vereadores para constar presença: Raimundo Souza da Silva, Tomás de Aquino Estrela Neto, Cleiton da Rocha Rosa, Alcebiades Marques da Silva Filho, Francisco do Vale Mendes, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, Laurilene Correia Teixeira, Antônio Libério de Mesquita Filho, Gibel Newton Gomes Bezerra e Ednilson Santos Moura. Presente. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E convido a todos nós a ficarmos de pé para proferirmos a oração universal. E após a oração universal, eu convido a vereadora Laurilene a tomar assento aqui na mesa para ocupar a segunda secretaria da mesa. Então, vamos dar início à nossa sessão. Lembrando que hoje é o dia do professor e da professora, né? Que todos os professores, professor Cleiton, o professor Filho, né? Professora Laurilene, professor Gilbenilton, que nós tenhamos muita sabedoria, né, para continuarmos os nossos trabalhos, mesmo não estando em sala de aula, mas a gente sempre tem esse olhar diferenciado, esse olhar especial para a população de Urbano Santos enquanto professores, porque, como nós sempre dizemos, nós estamos vereadores, né? Nós não somos vereadores porque isso aqui é passageiro. Logo, logo vem aí as próximas gerações que vão ocupar os nossos lugares. Mas sabendo todos nós que tivemos aí nessa longa estrada da vida professores e professoras maravilhosos e maravilhosas que nos deram, né, esse incentivo e que também ajudaram a nos tornar homens e mulheres de bem e hoje estarmos aqui defendendo os interesses da nossa comunidade e da nossa população. O que agora nós temos no expediente do dia, nós temos a leitura da ata da sessão anterior, a qual eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, realizada em 8 de outubro de 2025. Presidente Ednilson Santos Moura, secretários Aldalice de Souza Santos e Gibel Newton Gomes Bezerra. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 9 horas, no prédio próprio do Poder Legislativo, situado na Rua 10 de Junho, número 147, nesta cidade, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo seu titular, Ednilson Santos Moura, e secretariada por Aldalice de Souza Santos e Gibel Newton Gomes Bezerra. Pelo livro de presença, constatou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Raimundo Souza da Silva, Ednilson Santos Moura, Laurilene Teixeira Correia, Alcebiades de Souza Santos, Laurilene Teixeira, Aldalice de Souza Santos, Antônio Libério de Mesquita Filho, Cleudiane do Vale de Oliveira, Cleiton da Rocha Rosa, Paulo da Silva Carvalho Filho, Alcebiades Marques da Silva Filho,
Foi 2 linhas, meu vereador. E Gibel Newton Gomes Bezerra. O senhor presidente, com todos de pé, em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e convida a todos a proferir a oração universal, o Pai Nosso. Expediente do dia. Lida a ata da sessão anterior, que, sendo submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Ordem do dia. Na pauta da sessão constam as seguintes matérias: a abertura da prestação de contas referente aos anos de 2021 e 2022, ofício de número 1620/2025, SUPED TCE Maranhão, referente ao processo de número 2641 de 2022, TCE Maranhão. Assunto: prestação de conta anual do governo exercício financeiro 2021, de responsabilidade do senhor Clemilton Barros Araújo, prefeito, acompanhado da certidão eletrônica do processo com trânsito em julgado, que obteve os seguintes julgamentos: apreciação, sessão ordinária do dia 20/3 de 2024, deliberação, parecer prévio 70 de 2024, publicado no Diário Oficial TCE Maranhão, data da publicação 24 de maio de 2024, e circulado em 24 de maio de 2024. Decisões: responsáveis, Clemilton Barros Araújo, prefeito. Tipo de sessão: apreciação, julgamento, resultado, deliberação pela aprovação. Ofício de número 24/2025, SUPED, TCE Maranhão, referente ao projeto de número 1622/2023, TCE Maranhão. Origem: gabinete do prefeito de Urbano Santos. Natureza: prestação de contas anual dos gestores de exercício de 2022, acompanhado da certidão eletrônica de processos com trânsito em julgado, que obteve os seguintes julgamentos à apreciação, sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2023. Deliberação, parecer prévio, 591/2023, publicação no Diário Oficial TCE Maranhão, no dia 17 de novembro de 2023, circulado em 17 de novembro de 2023, decisões: responsáveis, Clemilton Barros Araújo, prefeito. Tipo de decisão: apreciação, julgamento, resultado, deliberação pela aprovação. Após a leitura, o senhor presidente fala que serão encaminhadas às comissões para os devidos seguintes e ficará na Câmara à disposição para análise. Mensagem número 17/2025, acompanhada do projeto legislativo de número 17/2025, de autoria do vereador Cleiton Rocha Rosa, que institui a Semana Municipal da Juventude, anualmente no município de Urbano Santos, Maranhão, e de outras providências, que, sendo submetida à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cleiton, Alda, Laurilene, Ednilson, Cleane, Gavião e Gibel Newton, e em votação aprovado como objeto de deliberação pelos vereadores presentes. Parecer de número 29/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 15/2025, de autoria do vereador Alcebiades Marques da Silva Filho, que dispõe sobre a mudança de denominação na web Rosalina Costa Araújo, localizado no povoado Mangabeirinha, para a web Eurides da Silva Dutra. Submetido à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cleiton e professor Filho, e em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, parecer de número 30/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo de número 16/2025 do vereador professor Filho, que institui o dia do maratonista do município de Urbano Santos, Maranhão. Submetido à apreciação do plenário, em discussão, manifestou os vereadores Cleiton, professor Filho, e em votação aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira votação. Parecer de número 1/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo de número 18/2025, de autoria da vereadora Laurilene, que dispõe sobre a Semana Municipal de Incentivo à Educação Financeira de Urbano Santos, Maranhão. Submetido à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cleiton, Gibel Newton, Cleane, Gavião e Laurilene, e em votação aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira votação. Parecer de número 32/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo de número 20/2025, de autoria dos vereadores Tomás de Aquino, Estrela Neto e Antônio Libério de Mesquita Filho e Ednilson dos Santos Moura, que dispõe sobre a denominação da unidade
escolar do povoado Bom Sossego, município de Urbano Santos, Maranhão, e de outras providências. Submetido à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cleito e Gavião, e em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, indicação legislativa número 29/2025, de autoria da vereadora Alda, solicitando ao Poder Executivo que seja empreendido esforço para o calçamento em bloquetes na Rua Francisco da Costa e Travessa Francisco da Costa, no bairro São José. Submetido à apreciação do plenário, em discussão, manifestou os vereadores Alda, Cambota, Gavião e Gibel Nilton, e em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa de número 17/2025, do vereador Gavião, solicitando que seja empreendido esforço para a pavimentação asfáltica da Travessa Valdir Melo e conclusão das ruas São Francisco até o início da Rua da Esperança e da Rua Valdir Melo até a Rua da Semar, todos no bairro da Fazenda. Submetido à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Gavião e Laurilene, e em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa de número 41/2025, da vereadora Cleane, solicitando que seja empreendido esforço para o melhoramento das ruas dos São Bernardo, Bom Jesus e Bino Souza, no bairro Queimadas. Submetida à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cleane, Gibel Nilton, Cambota e Alda, e em votação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação de número 12/2025, do vereador Cleito, solicitando que seja empreendido esforço para a construção de uma praça pública no conjunto novo, ao lado do Poço Artesiano do bairro Mutirão, com paisagismos, bancos, academia e ao ar livre, playground, iluminação do tipo LED. Submetida à apreciação do plenário e em discussão, manifestou os vereadores Cleiton, Gavião, Cambota, Cleane, e em votação aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação de número 18/2025, do vereador Gibel Nilton, solicitando que seja empreendido esforço para a instalação de vídeo monitoramento no povoado de Cajazeiras. Submetida à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Gibel Nilton, Gavião, Cambota, Cleane, Cleito, professor Filho e Laurilene, e em votação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa conjunta de número 30/2025, dos vereadores Cambota e Chaga da Colônia, solicitando que seja empreendido esforço para a reforma e ampliação da escola no povoado de Santa Maria, e submetida à apreciação do plenário e em discussão, manifestou-se os vereadores Cambota e professor Filho, e em votação aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Concedido o uso da fala aos vereadores inscritos, o vereador Gibel Nilton cumprimenta a todos, inicia parabenizando o prefeito Clemilton Barro pelas obras em andamento no município, convida seus pares para juntos enviar um ofício para a Equatorial, solicitando a solução de algumas situações de riscos na rede de alta tensão, trocas de alguns postes que se encontram em risco de cair. O vereador Cambota pede a parte e fala que, além dos vereadores, são consumidores. Vereadores Cleane aparta, dizendo, deixando seu apoio e citando outras situações de risco nos povoados. O vereador Gibel Nilton retoma a sua palavra, agradece o apoio de todos e se encerra. O presidente cumprimenta a todos, agradece a presença de seus pares, faz referência às matérias, agradece pelo trabalho dos funcionários da casa, fala sobre a transmissão da sessão pelo Facebook e diz que logo será transmitida também pelo Instagram e YouTube. Cita os trabalhos do governador Carlos Brandão, dizendo que nunca um governador trabalhou tanto pela nossa cidade. Cita também o trabalho da deputada Iracema Vale, relembra a trajetória política da mesma e encerra parabenizando os organizadores do Copom de Futsal, que aconteceu nos dias 4 e 5, nada havendo a tratar, o senhor presidente, com todos de pé em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declara encerrada a sessão. E para constar, em registro, esta ata foi lavrada depois de lida, discutida e aprovada, levará as assinaturas competentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Urbano Santos Maranhão, 8 de outubro de 2025. Então, depois de lida a referida ata, submeta em discussão, em votação, em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste.
Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e colheremos as assinaturas competentes. Então, retomando a nossa sessão, o que nós temos na ordem do dia, nós temos um parecer número 33, né, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto de lei número 6, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026, que será votada hoje em primeiro turno. Temos também o parecer número 34, da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, também de posse do projeto de lei número 6, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. Também será votado em primeiro turno no dia de hoje. Temos também o parecer número 35 e número 36, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, ambas de posse também do projeto de lei número 7, né, que institui, de autoria do Poder Executivo, que institui o plano plurianual do município de Urbano Santos para o período de 2026 a 2029. E dá outras providências também, que serão votados os dois pareceres em primeiro turno, e lembrando que nós iremos votar os pareceres em separado. E agora eu peço para a vereadora Laurilene fazer a leitura do parecer número 33. Parecer número 33 de 2025. Liga. Comissão. Aperta lá. Tá. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se
os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto de lei número 06, de 28 de agosto de 2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Urbano Santos, LOA, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. 1. Após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja vista a importância do mesmo, que trata do orçamento anual para o ano de 2026, fixando as despesas e estimando as receitas para as ações do governo municipal. Portanto, visa atender às necessidades da população do nosso município. O referido projeto de lei número 06 de 2025, analisado pelos membros da comissão após explanação e voto do relator, em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade, técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. O relator encaminha seu voto favorável à matéria. Em ato contínuo, o senhor presidente da comissão leu o referido parecer e submeteu em votação, recebendo 3 votos favoráveis ao parecer. Por conseguinte, somos favoráveis sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado em conformidade com o regimento interno. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 14 de outubro de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protássio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, eu submeto mesmo em discussão e votação, em discussão. Vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente. A LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela é muito importante para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Porque nós sabemos que ela visa atender a necessidade, né, da população do nosso município. Sem a aprovação da LOA, ficaria inviável o prefeito, né, trabalhar pela nossa população. Por isso, nós sentamos, analisamos e votamos favorável a este projeto do nosso prefeito Clemilton Barros. Muito obrigado. Ainda em discussão. Em discussão, também só reforçando aí as palavras do vereador Cleiton, que é o presidente da comissão, que esse é um instrumento primordial, né, e principal dos trabalhos aqui desta casa, porque sem a aprovação dessa lei orçamentária, o município fica inviabilizado, né, de gerir aquele recurso público e também de implementar as políticas públicas do nosso município. E aí é que entra essa parte essencial de nós, vereadores e vereadoras, né, estar votando dentro do prazo, cumprindo aí o nosso compromisso com a nossa comunidade, né, aquilo que nós fizemos o juramento dia 1º de janeiro deste ano, para que a gente não pudesse se omitir diante dessas propostas que chegam aqui a esta casa. E essa daí é uma das principais, se não for a principal proposta que a gente delibera, que a gente discute, que a gente, se porventura caber, colocar alguma emenda, né, transferir algum recurso de uma secretaria para outra, e isso cabe a nós, vereadores, né, e vereadoras. E chegando para a sanção do prefeito, cabe a ele respeitar a decisão desta casa. Se quiser vetar, pode vetar também, mas o veto também vai caber a esta casa decidir se acolhe aquele veto ou se derruba aquele veto. Mas eu tenho certeza que esta casa sempre está fazendo o seu papel dentro da responsabilidade, né, dentro
das decisões de cada um de nós, que é para o bem da nossa comunidade, e também respeitando aí a Constituição, respeitando a juridicidade e técnica legislativa de todos os projetos que chegam a esta casa. E parabenizar o vereador Cleito, o vereador Totó, o vereador Chagas da Colônia, né, por sempre estarem disponíveis, não só naquele dia que é para eles reunirem, mas quando a gente sempre precisa, que a gente liga, que a gente manda mensagem, vocês estão sempre dispostos a estar aqui na casa, seja até no final de semana ou feriado, para que a gente possa dar andamento nas coisas que vão ser bom para a nossa população. Então, parabéns a todos vocês. Ainda em discussão, vereador Totó. Em discussão, senhor presidente, é só falando a questão das emendas parlamentares aqui do... quando se faz uma emenda a lei orgânica, aliás, a LOA, né, a gente não vai transferir um recurso que está alçado para uma secretaria, de outra secretaria. Não. É para isso que está o fundo de contingência. O fundo de contingência é um recurso que não está orçado para nenhuma secretaria, está ali disponível, tipo uma poupança, uma reserva, para que haja alguma emenda para a Secretaria de Esporte, para a Secretaria de Agricultura, de Infraestrutura, tira a emenda, já vai designar de onde vai subtrair o recurso para somar o recurso de tal secretaria do fundo de contingência. Então, para isso que tem o fundo de contingência, para a gente fazer as emendas assim entendido por parte do vereador. Ainda em discussão, em votação, quem for a favor permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeiro turno. E agora eu peço para o vereador Gilbenildo fazer a leitura do parecer número 34 da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Parecer de número 34/2025 da Comissão de Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Reuniram-se os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, de posse do projeto de lei número 6/2025, de 28 de agosto do ano em curso, de autoria do chefe do Poder Executivo. Trata-se do projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2025 para o município de Urbano Santos Maranhão. A receita foi estimada e as despesas fixadas em R$ 208.737.512,59. Segundo a exposição de motivos, tanto da receita estimada como das despesas fixadas, foram elaborados em conformidade com as previsões do PPA, Plano Plurianual, do período de 2026 a 2029 e LDO de 2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, que trata do orçamento anual para o ano de 2026, fixando as despesas e estimando as receitas para as ações do governo municipal. Portanto, visa atender às necessidades da população do nosso município. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos concluíram pela sua regular tramitação. 3. Diante do exposto, após voto favorável do relator, a unanimidade dos membros em considerar o condicional, visto estar dotado de juridicidade técnica legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Encaminhamos à mesa diretora para que seja submetido em plenário para discussão e votação, em conformidade com o regimento interno. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 14 de outubro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Alcebiades Marques da Silva Filho, presidente, Antônio Libério Mesquita Filho, vice-presidente, Raimundo Souza da Silva, relator, Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral. Senhor presidente, foi lida aí a Comissão de Redação e Justiça e Redação Final. Não é Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Certo. Mas está aqui. Ó. Não é que foi lido aí, é Comissão de Redação e Justiça Final.
Comissão final. Não, mas foi Comissão de Finanças. Coloco o parecer em discussão e votação em discussão. Vereador Gavião. Em discussão, presidente Ednilson, eu quero aqui parabenizar aos membros da nossa comissão, nosso presidente Alcebiade, nosso relator Raimundo Souza, Gambota, pela agilidade de analisar o projeto e dar o nosso parecer favorável. Mais uma vez agradecer pela aprovação e também pela execução dos trabalhos nessa casa. Muito obrigado. Ainda em discussão. Professor Filho. Em discussão, senhor presidente, como o nobre vereador Gavião falou, a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos sentou e encaminhou o voto favorável para a mesa diretora colocar em votação, tá bom? Ainda em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeiro turno. E agora eu peço para a vereadora Laurilene fazer a leitura do próximo parecer, que é o parecer número 35. Parecer número 35 de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto de lei número 07, de 29 de agosto de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual, PPA, do município de Urbano Santos, para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências. Após a averiguação e análise do conteúdo da lei e sua objetividade, haja vista a importância do projeto que visa atender ao dispositivo no inciso 3 do artigo 1º das disposições transitórias da Lei Orgânica do município de Urbano Santos, Maranhão, o referido projeto de lei número 7 de 2025, analisado pelos membros da comissão, após a explanação e voto do relator, em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade, técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. O relator encaminha seu voto favorável à matéria. Em ato contínuo, o senhor presidente da comissão leu o referido parecer e submeteu em votação, recebendo 3 votos favoráveis ao referido parecer. Por conseguinte, somos favoráveis sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado em conformidade com o regimento interno. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 14 de outubro de 2025. Como Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Vereador Totó. Em discussão, senhor presidente, esta lei institui o plano plurianual do município de Urbano Santos, que terá vigência em 2026 a 2029. E o plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental que estabelece a forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas administrativas pública municipal para as despesas de capital e outras decorrentes, além daquelas relativas ao programa. Então, essa lei é muito importante, é a lei mãe. É a lei que ela tem todo o conteúdo, todo o orçamento para a LDO, para a LOA. A LDO ela tem que ser extraída, né, aqui do PPA. E por isso, quando nós vamos analisar a LDO, nós vamos pegar o PPA para ver se o que está ali
está orçado no PPA, porque é a lei que está ali contida todas as demandas das políticas públicas de 2026 a 2029 para o município de Urbano Santos. Então, as outras leis não pode extrapolar, entendendo? Colocar coisa nova se não está no PPA. Ela tem que ser extraída todos os seus recursos na LDO para se tornar a diretriz de recursos para a LOA. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde vai distribuir os recursos, né, vinda do PPA através da LDO, esse vai distribuir para a Secretaria do município, ou seja, para a esfera administrativa do município, para que as políticas públicas, aliás, para que tenha recurso para o Poder Executivo fazer chegar as políticas públicas nos 4 cantos do nosso município. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes também em primeiro turno. Eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura do parecer número 36. Parecer de número 36/2025 da Comissão de Finanças, Obras, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Reuniram-se os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, de posse do projeto de legislativo número 7/2025, de 29 de agosto do mesmo ano, do ano em curso, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual do município de Urbano Santos Maranhão no período de 2026 a 2029 e de outras providências. Após a averiguação e análise do conteúdo do projeto, de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, visto que o Plano Plurianual PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo municipal, definindo objetivos e metas da ação pública para o período de 4 anos, impactando diretamente na vida da população urbano-santense, em relação à estrutura apresentada pelo projeto de lei e notável respeito e legislação aplicável, demonstrando em seu anexo as estimativas de receitas, prioridades de despesas, metas e prioridades da gestão municipal para o quadriênio 2026-2029. 3. O referido projeto de lei atende aos requisitos da lei de número 4.220, de 1964, que dispõe sobre as normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle do orçamento e balanço, bem como a requisição da Lei Complementar de número 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. 4. Portanto, a comissão, ao percorrer toda a legislação pertinente ao assunto e supracitado, encontra os devidos fundamentos legais que dão embasamento ao projeto em apreço, encontrando-se de acordo com o princípio da legalidade, o que não resta outra opção a não ser emitir parecer favorável. Assim sendo, não havendo óbices após explanação e voto favorável do relator, a unanimidade dos membros em considerarem constitucional, visto o estado dotado de juridicidade técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria, manifestamos-nos com o parecer favorável à aprovação do projeto de número 7/2025, de autoria do Poder Executivo, remetendo ao plenário desta Casa para que seja submetido em plenário para discussão e votação em conformidade com o regimento interno. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 14 de outubro de 2025, Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Alcebiades Marques da Silva Filho, presidente. Antônio Libério de Mesquita Filho, vice-presidente. Raimundo Souza da Silva, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, submeto mesmo em discussão e votação em discussão. Vereador Gavião. Mais uma vez, parabenizar, o Executivo pelo projeto e também parabenizar a nossa comissão, na pessoa do nosso presidente
professor Alcebiade, do nosso relator Raimundo Souza, o Cambota, analisado, discutido, né? E também temos o voto favorável. Mais uma vez agradecer, e agradecer também as meninas ali da secretaria que dão todo o suporte para a gente, a Dana e a Antônia, a dona Regina, sempre nos dando apoio. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores, em primeiro turno, o parecer número 36. Então, como era que nós tínhamos na ordem do dia, lembrando que quando tem as matérias de ordem orçamentária, só elas é que estão aqui na pauta. Eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a chamada de quem está inscrito para a fala. Então, como não tem ninguém inscrito para a fala, só queria desejar a todos nós um bom dia, né? E mais tarde teremos a sessão solene em homenagem aos nossos professores e professoras do nosso município, a partir das 15h30. E como não temos mais nada a tratar, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.